Oi, gente, boa tarde. Sejam sempre bem-vindos para a nossa live do meio-dia. Hoje, você sabe que a nossa live leva meia hora, é uma live que se pretende curta para que todos possam assistir, né? Para que não precise ocupar muito do seu tempo, mas que você tenha também muito aprendizado, muito conhecimento e muita compreensão sobre suas próprias histórias. Hoje nós vamos falar sobre as consciências, as três consciências. Eu vou mostrar para vocês três imagens que são das nossas cartas terapêuticas e depois vou explicar cada uma delas, cada uma dessas consciências, para vocês entenderem como essas consciências operam na nossa vida, né? Porque nós somos impactados, influenciados, muitas vezes direcionados, conduzidos por essas consciências, sem termos a menor noção disso. Então aqui eu tenho a primeira carta para vocês olharem. Essa carta é a representação da consciência pessoal. Depois nós temos essa carta, que é a representação da consciência de clã, ou familiar, ou arcaica. E por fim, essa aqui, da consciência espiritual, essa consciência maior que abarca todas as outras consciências. E como eu posso, depois eu vou colocar uma fotinha lá no nosso direct de cada uma dessas cartas para vocês olharem como vocês se sentem diante dessas cartas, né? Dessas imagens, como elas impactam vocês, porque muito do trabalho terapêutico com as imagens é isso, né? Você olha e ao que você associa aquela imagem. Por isso que esse nosso trabalho com as cartas terapêuticas, ele foi desenvolvido para ser um trabalho associativo projetivo, quer dizer, o que reflete em mim quando eu vejo essa imagem? Quem eu projeto nessa imagem que se coloca diante de mim? Esse é o olhar que nós precisamos ter, né, nessa história. Bom, então vamos começar falando sobre a consciência pessoal. Quero que vocês imaginem três círculos, como se um tivesse dentro do outro, né? Então, o círculo de dentro mesmo, esse dentrinho, é a nossa consciência pessoal. E o que essa consciência pessoal pode fazer e afetar o meu comportamento ou conduzir o meu comportamento para? Essa consciência pessoal, ela opera no modo pertencimento. Eu faço absolutamente tudo para pertencer. Então, dentro desse lugar, dessa consciência, todos os meus movimentos vão ser movimentos direcionados a eu me manter sentindo parte. A manutenção do meu reconhecimento como parte e ao meu sentimento também de pertença. Como é que isso funciona na prática? É nesse lugar que eu faço muito daquilo do que as pessoas esperam de mim. É nesse lugar que eu hesito na hora que eu quero fazer diferente, que eu quero seguir um outro caminho, que eu quero demonstrar para as pessoas que eu não sou e nem quero ser aquilo que elas esperam de mim. E também é nesse lugar dessa consciência que nós temos grandes dores. Por quê? Porque às vezes a minha alma e o meu propósito são chamados para fazer diferente. Mas o meu medo de perder esse pertencimento é tão grande que eu fico nesse lugar. Nessa consciência pessoal estão a boa e a má consciência, como nós chamamos. Eu vou fazer uma live específica sobre a boa e a má consciência para vocês entenderem, tá? Porque a má consciência não necessariamente é ter um comportamento ruim. E a boa consciência não necessariamente é ter um bom comportamento. Depende do nosso sistema, do nosso clã.
né? Mas eu vou ver se amanhã eu falo especificamente sobre boa e má consciência, para vocês terem esse entendimento de como nós transitamos por esses dois lugares. Então, dentro da consciência pessoal, nós temos a boa e a má consciência. A boa consciência é quando eu fico, a má consciência é quando eu faço algo diferente. E aí eu tenho dois sentimentos que também ficam na nossa alma. Marisete, faço de segunda a sábado ao meio-dia. De segunda a sexta, Marisete está aqui perguntando se as nossas lives são diárias. De segunda a sexta eu faço as lives nessa forma, né? Ao meio-dia, meia hora de live. E aos sábados, ao meio-dia, eu sempre tenho um convidado para a gente escolher um tema específico, normalmente tema ligado ao convidado. E a gente faz essa live ao meio-dia do sábado, tá? Venha sempre que você vai ser muito bem-vinda. E aí, gente, então nós temos dentro dessa consciência pessoal a boa e a má consciência, e nós temos dois sentimentos dentro dessa consciência pessoal, dentro desse movimento da boa e da má consciência, que são os sentimentos da culpa e da inocência. Então eu posso estar tendo um movimento, nossa, pareceu chamada de call center agora minha fala. Eu posso ter um movimento de boa consciência que me machuca e eu estou na inocência repetindo aquele movimento. Isso é possível. Eu posso fazer isso, né? Eu posso ter esse comportamento de boa consciência, onde eu estou sendo ferida e inocentemente não tenho consciência de que estou sendo ferida. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que segue o fluxo do que esperam dele na profissão e tal, e vai trabalhar com os pais. E não quer estar ali. Aquela não é a profissão que chama, que acalenta a alma dele. Não é aquela profissão com a qual o propósito dele se conecta, mas é o que os pais esperam que ele faça. E aí essa pessoa vai para esse lugar adoecendo. E nem percebe que está adoecendo, porque entende que está fazendo o que esperam dele. Entende que é reconhecido, entende que é valorizado. Então ele fica nesse lugar, mas inocentemente ele está ferindo os próprios sonhos, o próprio propósito, as próprias vontades. Ele vai ficando sem perceber que está nesse movimento só pela boa consciência, só para fazer o que esperam que ele faça. E depois nós temos por isso que a gente chama de inocência. Bert Hellinger dizia que esse movimento da inocência é o pior dos emaranhamentos que a gente tem. É estar na dor sem perceber que está na dor. É estar nesse lugar de adoecimento sem ter conhecimento que você está nesse lugar adoecendo justamente porque está fazendo o que esperam de você. Né? Quantas pessoas têm uma super expectativa em relação aos filhos e aí eles vão para esse lugar para cumprir essa expectativa, fazendo tudo certinho, né? Nossa, eu tô certinho, eu construí a minha família, eu tô nesse trabalho, eu ando na linha, mas algo me falta, eu sinto que não tá ok. É porque inocentemente todo aquele movimento que eu fiz foi para pertencer e não porque realmente a minha alma me chamava para esse lugar. Porque existe uma diferença, né? Como eu dei o exemplo da profissão, existe aquela pessoa que a vida inteira nasceu falando, vou ser isso. E existe aquela outra pessoa que foi porque tinha que ser, porque os pais esperavam que seguisse aquela profissão, os pais esperavam que estudasse o que eles estudaram para seguir adiante com a clínica, por exemplo, né? Com o negócio dos próprios pais. E esse lugar onde você vai meio que vai sendo conduzido sem nem perceber. É como se não existisse outro caminho para onde você seguir. Esse lugar pode sim ser um lugar de dor. E talvez
a sua consciência ainda não tenha despertado para isso. Então, nós falamos sobre a consciência pessoal, essa operação pertencimento, né, que ela exerce, sobre boa e má consciência. Amanhã eu vou ver se eu expando mais esse conceito de boa e má consciência, e da culpa e da inocência que estão ligados a isso. Como é a culpa? A culpa é o elástico, né? Eu digo que nós temos um elástico que nos puxa de volta. A culpa é quando eu vou para a má consciência, quer dizer, vou fazer um movimento diferente daquele que esperam de mim, eu vou me permitir ser diferente daquilo que o meu sistema foi, mas eu tenho um elástico que me puxa de volta, né? Esse elástico que me traz de volta para a busca do pertencimento. Esse medo de perder o pertencimento é esse elástico de culpa que me traz de volta. Eu já trouxe ao longo do tempo vários casos aqui e exemplos de pessoas que eu atendi nessa dinâmica de boa e má consciência, né? Eu estou bem, mas me sinto desconfortável porque os meus irmãos não estão. Eu estou bem, mas me sinto desconfortável de uma forma inconsciente, porque eu prosperei, meus pais não conseguiram chegar onde eu cheguei, e aí eu sinto uma culpa, porque eu estou fazendo um movimento e talvez eu entenda que através do meu movimento, eu estou indiretamente dizendo para os meus pais, vocês não deram conta, mas eu dei conta. Então, todos esses lugares dessa nossa mente incrível e dessas dinâmicas do inconsciente vão permitindo que eu pare o fluxo da prosperidade, que eu pare o fluxo da saúde, que eu pare o fluxo da abundância, dos bons relacionamentos, porque esse elástico em algum lugar falou, peraí, você está fazendo diferente. Quem te autorizou a fazer diferente? Então, isso é algo que nós precisamos mergulhar em profundidade para entender. Não adianta ficar nadando no raso, né? Esses conceitos são conceitos que precisam ser aprofundados, porque tem uma série de ramificações para onde você pode ir. E isso é algo que é de extrema importância que vocês tenham essa consciência. Quando nós trazemos um conceito ou uma compreensão sistêmica, nós não estamos dizendo isso é isso. Dali se ramifica várias possibilidades, porque cada indivíduo é único. Então, eu posso ter um sintoma que tem uma raiz. E outra pessoa pode ter o mesmo sintoma com outra raiz. Assim como eu posso ter o mesmo sintoma de duas pessoas, né, de outra pessoa ou de um grupo, e eu posso ter sintomas diferentes e a mesma raiz. Parece complexo, mas é muito interessante da gente estudar e compreender esses conceitos, porque são conceitos que se colocam diante de nós todos os dias e nós não percebemos. Então, quando eu me disponho a olhar para a minha história, a entender o meu movimento ancestral, o meu movimento sistêmico, as minhas dinâmicas de pertencimento, eu faço um movimento de abrir um campo de cura emocional, de cura física, de cura mental, de compreensão de por que eu estou naquele lugar. Por que as coisas acontecem comigo daquela forma, tá? Então, se atentem a esses conceitos que eu tenho trazido para vocês. Muitos desses conceitos que eu trago aqui, eu tenho conteúdos maiores no nosso canal do YouTube, né? Eu já deixei para vocês aqui que o nosso canal do YouTube tem o link na nossa bio e ele é Patrícia Naves Garcia, não tem a palavra instituto. Então, quem quiser ir lá no ao vivo, tem muito conteúdo em lives maiores, né? Em gravações maiores, que aí você pode assistir, parar e tal. Aqui a gente pretende que seja algo mais curto, só para despertar você começar a compreender o que é possível ou não. Bom, falamos então dessa consciência pessoal.
Fora dessa consciência pessoal, nós temos a consciência de clã, a consciência familiar ou arcaica, essa consciência que abrange todas as pessoas do nosso sistema. Essa consciência, ela é maior que a consciência pessoal. E ela vai operar dentro desse lugar do sistema no modo justiça. Vocês já devem ter escutado a palavra compensação, por exemplo. Mas de uma forma simples, para um melhor entendimento, imagina que essa consciência de clã ou arcaico familiar opera no modo justiça. Ou seja, tudo que ficou errado lá para trás, o sistema vai se reordenando para que seja ajustado. Alguns exemplos. Lá atrás, alguém roubou alguém. Vamos imaginar que o meu avô passou a perna numa pessoa. Roubou essa pessoa. Ou não fui eu que roubei. Mas vocês entendem que a vida que eu tenho hoje é do jeito que é, porque lá atrás esse patrimônio foi construído dessa forma pelo meu avô? Talvez ele tivesse menos, talvez ele não tivesse nada. E aí o que acontece? Se hoje eu estou passando, por exemplo, por um processo de falência, ou de escassez, ou dificuldade financeira, pode ser que esse sistema esteja fazendo um movimento de compensação para expiar esse golpe financeiro lá atrás. Eu sei que você pode falar assim, putz, que loucura! O que eu tenho a ver com isso? Você entende que você se beneficiou disso? O que teria acontecido se o seu avô, lá atrás, não tivesse feito isso? Será que seu pai teria a mesma condição? Será que essa condição, esse patrimônio teria chegado até você? Será que você teria condição de viver a vida que você viveu? De estudar onde você estudou? De ter as mesmas oportunidades que você teve? Então, talvez o meu hoje esteja compensando, equilibrando essa balança que foi desequilibrada lá atrás. E nesse lugar, gente, cabe absolutamente tudo. É como se existisse um débito e um crédito dentro imagina que é um movimento contábil. Débito e crédito precisam se ajustar, ok? Imagina que eu venho dentro do meu sistema com o débito. Estou devendo, eu preciso ajustar esse crédito. E aí, claro que você fala, mas essa pessoa que foi lesada lá atrás, eu não sei nem quem é, eu nem sei se isso aconteceu ou como aconteceu. Sim, mas existiu uma dor provocada lá atrás. E aí é como uma conta que alguém tem que pagar. É como uma conta que passa de uma geração para outra para alguém pagar. E chega em alguém que tem que pagar. Então eu recebi isso desse jeito, disso que eu recebi, eu tenho que pagar essa conta. Eu acho até que eu vou usar isso mais, esse exemplo, né, desse débito, né, o débito do mercadinho que o pai não paga e o filho tem que pagar. E aí você pode falar assim, mas eu não tenho que pagar a dívida do meu pai. Mas entende que se a gente usar o exemplo do mercadinho, se o meu pai deu o calote no mercadinho, eu não vou conseguir comprar nesse mercado a crédito. Porque existe uma memória de que meu sistema lesou aquele lugar. Então, o que normalmente o filho faz se ele quer ajustar com esse mercado a conta? Ele fala, não, seu fulano, eu vim pagar a conta que o meu pai não pagou. E aí ele ajusta isso. E o sistema está livre para seguir novamente esse fluxo. Por quê? Aquilo que tinha que ser resolvido lá atrás foi resolvido. E essa dinâmica de compensação que o sistema faz, eu usei aqui esse exemplo de pagar o mercadinho da questão financeira, né? Ela acontece nas questões de saúde, nas questões de relacionamento, em dores provocadas. Tem muitos lugares
onde eu vou compensar o que aconteceu no meu sistema depois. E esses movimentos, né, que vão se repetindo em toda geração, o que a consciência de clã faz? Ela traz, o meu bisavô fez alguma coisa. Na geração do meu avô tem um sinalizador, mas ninguém fez nada na geração do meu avô. Aí na geração do meu pai acontece coisa semelhante e a pessoa segue fingindo que não está acontecendo. Aí na geração do filho vai acontecer. Então é como se o sistema estivesse falando para você assim: vou te dar uma nova oportunidade para olhar para isso. E aí vem na geração seguinte, vou dar outra oportunidade. E muitas vezes as dinâmicas vão se repetindo geração após geração, até que alguém fale: peraí, gente, eu vou lá pagar essa conta. Deixa eu pedir para fazer esses cálculos direitinho lá no mercadinho da conta, para ver o que é que eu estou devendo e como é que eu ajusto isso. Porque aí, aproveitando para responder a pergunta da Rita, a Rita perguntou assim: tem como cortar isso para mim e para as próprias gerações, para as próximas gerações? Sim. Tanto que tem uma frase sistêmica que diz, né? Quando eu me curo, eu libero a minha descendência de olhar para isso, né? Tem uma pergunta aqui da Luciana. Como zerar isso? Tantas coisas que é difícil conseguir trazer a consciência. Vou te dizer uma coisa, Lu. Nós temos duas falas que cabem aí na sua pergunta, né? A primeira é, a cada vez que eu vou tomando consciência, né, eu vou entrando num lugar mais profundo. Então eu olho aqui, tirei essa casca, né, vou olhar mais em profundidade. Tirei essa casca, vou olhar mais em profundidade. Por quê? Eu só enxergo até onde eu tô preparado para enxergar, né? As coisas não vão se colocando para mim como um todo absoluto para eu resolver de uma única vez. Eu vou tendo compreensão e resolvendo e tirando essas questões da minha frente. Essa é uma possibilidade de eu fazer esse mergulho e ir trabalhando questões. Ao longo dos anos e depois dessas milhares de atendimentos, eu entendi que na grande maioria das vezes a gente tem uma grande raiz, né? Então imagina, eu tenho uma questão aqui e essa questão dispara várias questões aqui. Então, se eu faço um movimento para olhar para essa questão que está aqui atrás, eu sano essas. Por exemplo, né? Vamos imaginar que eu tenho uma questão de relacionamento com a minha mãe. Uma questão de relacionamento com a mãe, ela pode gerar um problema, dificuldade de gestação. Ela pode gerar um problema nos próprios relacionamentos amorosos. Ela pode gerar um problema de baixa estima e baixa autoconfiança. Ela pode gerar um problema de obesidade. E aí a pessoa tem esse tanto de coisa e fala: mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas na verdade tem uma raizinha aqui atrás, provocando todas essas questões. Então eu tenho essas duas possibilidades. Ou eu vou descascando como uma cebola, ou existe uma única grande raiz que dispara todas essas questões. Ao invés de eu ir trabalhando essas questões, que muitas vezes acontece isso, né? Muitas vezes a pessoa trabalha aqui um sintoma, mas a dor maior tá aqui atrás, ó. E às vezes o cliente chega pra gente e fala assim: nossa, mas eu já fiz isso 1 milhão de vezes. Nossa, eu já olhei para isso de todo jeito. Eu já pelejei, eu não consigo emagrecer, eu não consigo me relacionar e eu já trabalhei isso tantas vezes. Por quê? Porque não trabalhou a raiz primeira. Aquilo que estava lá, latente, né? Eu já trouxe aqui um exemplo das dinâmicas, por exemplo, de obesidade, né? Nós temos casos relatados e comprovados de pessoas que fizeram, por exemplo, uma bariátrica, voltaram a engordar, ou desenvolveram outro tipo de compulsão, se tornaram alcoólatras, viciados em sexo e pornografia, compradores contumazes. Eles simplesmente trocaram uma compulsão por outra.
Só direcionar a compulsão para outro lugar. Por quê? Porque a raiz não foi tratada. Aquilo que estava lá no comecinho não foi trabalhado em profundidade. Então, ela sanou o sintoma, mas seguiu com a raiz que provocou aquele sintoma. Então, ou ela repete o sintoma, ou ela vai direcionar para outros lugares. E pode ser um monte de outros lugares, né? Meu sogro perdia dinheiro, brigava com os irmãos do meu marido também, e sempre brigam. São repetições, né? Sabe que sempre que você observa um comportamento em um sistema, você pergunta, quem também faz isso nesse lugar? Onde isso começou? Como a minha ancestralidade foi em relação a isso? Porque nesse lugar, nessa percepção, nessa investigação, você vai percebendo. Domicília, que nome diferente. Domicília, ela perguntou como chegar a essa raiz. A gente chega terapeuticamente, né? Tem muitos processos terapêuticos que fazem isso. A constelação acessa essa raiz, a terapia sistêmica acessa essa raiz. Tem muitas dinâmicas terapêuticas que te permitem acessar esse lugar. Uma coisa que eu vou te dizer, sozinha você não vai. Porque nós temos uma proteção para a dor, né? Nós temos um sistema de defesa que nos protege da dor. Então, não entre nesse lugar de achar, eu vou lá sozinha. Você não vai. E tenha muito cuidado com quem você estende a mão para te levar também, porque às vezes a dor vai ficar maior. Às vezes a pessoa pode ser levada para um lugar e ser deixada lá. A gente costuma dizer, né? A pessoa foi deixada lá na dor, retraumatizou. E temos recebido, nós terapeutas, temos conversado muito, de uma forma muito séria, né? Existem muitas questões de agressão ao trabalho sistêmico, ao trabalho das constelações, de pessoas que não entendem como ele funciona, né? Eu costumo dizer, antes de você atacar, conheça, né? E conheça com alguém que tenha um estudo, um conhecimento real, né? Que estudou, que fez esse movimento, uma pessoa séria, porque como em toda profissão, você vai encontrar também terapeutas não tão sérios, ou que ainda não têm o conhecimento suficiente para entregar um bom trabalho. Então, tenha atenção a quem você entrega a sua alma para ser trabalhada. E aí, gente, só para a gente encerrar, né? Falamos aí da consciência pessoal e da consciência de clã. Vamos falar sobre essa consciência maior, essa consciência espiritual. Essa consciência nos conduz a serviço de algo maior. Então, lá na consciência do clã, eu estava operando para algo dentro do meu sistema, para um ajuste dentro do meu sistema. Uai, Ju, não sei. A Juscelia está perguntando por que o Insta não avisou da sua live. Não sei. Eu acho que tem que preencher, né? Assinar, colocar um sininho. Tem umas coisas aí que tem que fazer no perfil para quando a live abrir, você ser avisada. Mas é sempre meio-dia. Então já registra aí. Mesmo que eles não avisem, eu tô aqui meio-dia, às vezes meio-dia 1, meio-dia 2, mas eu tô sempre aqui, né? Nesse horário. Às vezes eu atraso um pouquinho pelo próprio processo do Insta de abrir a live ou porque eu termino atendimentos às vezes muito próximo do meio-dia e tenho que organizar aqui para abrir a live. Mas sempre estou aqui, não vou falhar. E quando eu falho, eu aviso, né? Se algum dia acontecer de eu não poder estar presente, eu vou avisar, deixo nos stories lá, live cancelada, alguma coisa assim. Mas enfim. Essa consciência, então, maior, esse meu mergulho a serviço de algo maior, é um exemplo para vocês entenderem, né? É uma consciência que pensa para o todo. Então, não cabe aqui, não cabe na consciência de clã, né? Na consciência arcaica, e não cabe na consciência espiritual você perguntar por que eu? Porque não é algo direcionado a você, não é uma punição, né? Você não está recebendo não é algo, uma vingança ou um castigo direcionado a você.
É como se simplesmente você estava ali. Você estava ali para olhar para isso, né? Então, ou você teve mais percepção, ou você tem um olhar mais aguçado para olhar para essas questões, ou você tem mais força para olhar para isso, porque muito antes de todas essas coisas eu confio em Deus e eu entendo que não chega para a gente uma cruz que a gente não dá conta de carregar, né? Então, antes de você se questionar, confie. Isso aconteceu porque tem um sentido. Talvez agora o que está acontecendo com você, você não perceba, mas lá adiante você vai entender. E um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas, né? Eu gosto sempre de falar para os meus alunos de um exemplo desse estar a serviço de algo muito maior, que ultrapassa os limites do meu sistema familiar, é, por exemplo, leis como a Maria da Penha, né? Você vê, a Maria da Penha sofreu uma agressão, passou por um processo extremamente doloroso, está numa cadeira de rodas, mas foi a partir da dor dela que a Lei Maria da Penha surgiu e protege muitas mulheres. Pode não proteger como nós gostaríamos que fosse, pode ainda ter muitos ajustes, mas antes nem isso acontecia, né? Nós tivemos histórias extremamente recentes onde o marido podia matar a mulher e ele não era sequer julgado, porque foi em defesa da honra. Então, esse movimento que aconteceu com ela, essa dor profunda, isso que ela atravessou, disparou no mundo um lugar de eu estava a serviço de algo extremamente maior. E aí isso talvez me permita compreender por que eu fui colocada a serviço, né? Que existia algo maior. Então, de certa forma, esse sistema, né, essa consciência, ela nos conduz para muito além da nossa vontade. E lá adiante a gente tem uma compreensão. E quanto mais eu tenho essa compreensão e essa aceitação desse processo, mais leve passar por ele fica. Mais leve é atravessar essa jornada. Pensem nisso. Gratidão, viu, Lu, pelas suas palavras. Eu agradeço aí a sua bênção. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Gente, amanhã eu tô aqui meio-dia. Quero reforçar com vocês o convite de que segunda-feira começa a nossa formação em terapia sistêmica. É uma formação reconhecida pelo MEC. É um curso de 10 meses. Nós estaremos ao vivo entregando esse conteúdo. Outros profissionais especializados também vão entregar a área de direito e a área de pedagogia. Se você sentir no seu coração de estudar conosco, eu vou te receber com muito amor. É só chamar a gente no direct ou no link da bio que tem lá, fale conosco, né? Informações sobre cursos, e você vai receber toda a informação sobre os nossos cursos todos, né? Porque aqui no Instituto nós temos 16 comunidades, projetos, formações e cursos complementares. E vai ser um prazer imenso ter você conosco. Um beijo grande e até amanhã, viu? Fiquem com Deus. Tchau, gente!